Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus amados irmãos, nós estamos voltando aqui com as nossas campanhas. Muito bom poder estar aqui junto com vocês. Nós ficamos um tempo aí, repostando a campanha do livro Oração Fervente, da autora Priscila Shire. E foi um estudo maravilhoso. Eu pude trazer de volta, todo aquele estudo, colocar em prática, vislumbrar aqui o cenário que às vezes o que mais me marcou naquele livro foi aquela passagem que ela disse: quando a gente entra numa sala de cinema e o filme é 3D e a gente às vezes está sem um óculos, não vê o que está passando ali, a imagem é distorcida, e assim é no cenário espiritual. Quando a gente não tem sabedoria, quando a gente não tem discernimento, a gente não vê o que está acontecendo. E quando a gente lê aquele livro, parece que Deus nos dá os óculos que nós precisamos para nós vermos onde é que Satanás está atuando, vermos nitidamente as estratégias, as artimanhas, os esquemas dele ali, e poder usar as ferramentas que o Senhor tem para cada um de nós. Então aquele livro é extraordinário, é muito bom, é uma bênção de Deus aquele livro. E nós estamos aqui agora com a nossa campanha, Eu quase que repostei a campanha que nós fizemos depois dele, que é a campanha que nós fizemos depois daquele livro do ano passado, foi a campanha de libertação. Eu ouvi todos os áudios dessa campanha de libertação e foi uma campanha maravilhosa. Mas como tem um tempo que a gente não grava as campanhas e o Senhor estava queimando no meu coração para que a gente pudesse gravar a campanha, então eu decidi voltar com as campanhas aqui. Irmãos, é maravilhoso. A campanha que eu fiquei ouvindo os áudios de libertação, eu estou vendo o fruto delas hoje. Nós oramos ali por libertação em várias áreas das nossas vidas. Eu coloquei várias pessoas que precisavam de libertação. E hoje, um ano depois, eu vejo tanto que Deus moveu. Aquela oração foi respondida. Aquela oração Deus escutou. Aquela campanha ela não foi em vão. Eu vi que tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, o Senhor moveu. Não pensa que as campanhas que você está fazendo é em vão. Ela é depósito no céu. Deus escuta cada uma das nossas orações. Deus colhe cada uma das nossas lágrimas. Então fica firme e creia. Creia que o seu momento aqui com Deus, Ele, aleluia, Ele tem um grande valor. A palavra do Senhor diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu. E no momento que nós estamos aqui, a sós com Deus, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Hoje eu estou num cenário lindo. Eu aproveitei meu momento de caminhada para poder estar aqui gravando essa oração. Estou de frente para um lago. Às vezes vocês vão escutar alguns barulhos aí de passarinho, algum barulho assim diferente, porque eu estou num parque. Apesar de que o parque é dentro da cidade e às vezes tem barulho de moto, que vocês acabaram de ouvir agora, mas esse lugarzinho aqui está expressando muita presença do Senhor, e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, amém? Irmãos, eu quero trazer aqui a palavra do Senhor. Nós estamos no primeiro dia da nossa campanha, e o tema da nossa campanha está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Mas eu quero aqui ler a partir do versículo 1, amém? Senhor meu Deus, meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, grandes coisas eu creio que o Senhor fará nas nossas vidas através dessa campanha. Nos ensine a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Senhor, é momento de nós ouvir a sua palavra. Que o Senhor venha falar conosco. Venha dar discernimento, Pai. Venha abrir o nosso entendimento para nós entender aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados,
para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está... Aleluia, glória a Deus. Não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? A incerteza dos planos humanos. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus nos chama à submissão. A submissão a Deus, sermos submissos a Ele. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando aqui que quem faz as guerras somos nós, né? Começa falando aí, de onde que vem as guerras? De onde que vem as contendas? Ela vem de nós, porque às vezes nos posicionamos de maneira errada, queremos ser juízes, queremos falar mal dos nossos irmãos, e o Senhor está chamando a nossa atenção, falando que nós não somos juízes, que nós não temos que nos colocar nesse lugar, né? Que isso é o lugar de Deus. O Senhor também fala aqui da nossa amizade com o mundo, né? Ele chama de adúlteros. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O Senhor está chamando a separação. E muitas vezes, quando a gente vê, a gente já está ali, né? Fazendo amizade com o mundo. Como assim? As coisas do mundo parece que vai entrando em nós. Nós somos do mundo, mas a palavra do Senhor diz que estamos no mundo, mas não somos daqui. Então nós precisamos sempre buscar trazer na nossa memória o nosso lugar celestial. Nós somos, aleluia, do céu. Nós somos o povo eleito do Senhor. E para isso nós precisamos estar buscando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor. Glória a Deus. Portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando nós resistimos, né, às astutas ciladas do inimigo, às investidas de Satanás, quando nós dizemos não a ele, ele foge de nós. Aleluia. Ele não fica, ele foge de nós. Então, o Senhor está falando, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Precisamos aproximar cada dia mais do Senhor. Todo dia é momento de nós estar ali, buscando ao Senhor. Nós não podemos deixar de ter essa comunhão com o Pai. Né? Não podemos. Abraão foi chamado amigo de Deus.
E por que que ele foi chamado amigo de Deus? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Porque tudo que ele passava, ele contava para Deus. Ele tinha amizade com Deus. Né? Eu acho lindo isso. Eu falo, Senhor, eu também quero ser amiga do Senhor. Eu quero contar para o Senhor. Quando eu era jovem, eu tinha uma amiga e a gente contava tudo uma para a outra. Agora, meu amigo é Jesus. Eu conto minhas coisas para ele. Antes dessa minha amiga, eu contava muito para minha mãe. Minha mãe, ela foi para mim uma grande amiga. Minha mãe, hoje ela não é que ela não é minha grande amiga, ela ainda continua sendo a minha grande amiga, só que eu não consigo mais transmitir a ela algumas preocupações minhas, eu não consigo mais transmitir a ela algumas coisas que às vezes eu estou passando, porque eu não quero levar problema para minha mãe. Depois que ela teve o AVC, as nossas conversas ficaram mais limitadas. Então, hoje mesmo, o meu amigo, onde eu conto tudo, é o Senhor. É Ele que sabe, é Ele que julga minhas causas. Né? Então, eu convido você, faça do Senhor seu amigo, faça dele o seu amigo particular, como Abraão fez. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui, né, nós estamos no finalzinho. Deus trouxe uma outra palavra que rende até um outro dia aqui, mas quero falar um pouquinho dele. O Senhor fala aqui para nós que o amanhã ele pertence a Deus, né? Que às vezes nós queremos, né, planejar como que vai ser o nosso amanhã. Nós precisamos planejar mesmo, mas entender que isso ou aquilo vai acontecer na nossa vida se for a vontade de Deus. Vou colocar sempre a vontade de Deus. Se Deus quiser, né? Se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Aleluia. Aqui diz assim: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos aquilo. Nós não podemos ter a pretensão de, às vezes, agir de nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o nosso coração. Então, tudo que nós formos fazer, todos os nossos planos, objetivos, propósitos, nós precisamos apresentá-los ao Senhor. Precisamos colocar-nos na presença do Senhor, porque é Ele que dirige nossos passos, é Ele que firma, né? A palavra do Senhor lá em Provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor é que vem a resposta. Nós podemos até fazer planos. Dias atrás eu falei, eu quero ir lá naquele parque, eu quero caminhar ali naquele parque e eu quero fazer eu queria fazer uma oração, caminhando e fazendo oração. E quando eu estava vindo para cá, eu passei próximo de uma loja que amolava alicate, e eu estava com meus alicates no carro. E quando eu desci, estacionei o carro um pouco mais longe. Quando eu cheguei na loja, a loja estava fechada, mas a moça falou, olha, já vão abrir. Então, ao invés de vir para o parque, eu fui fazer uma caminhada naquela avenida ali, onde tinha muitas lojas, até que a loja se abrisse para que eu pudesse levar meus alicates. Eu tinha proposto, eu tinha feito um plano, mas ele mudou completamente assim no estralar de dedos. Então, às vezes a gente determina uma coisa no nosso coração, isso é só um exemplo de uma coisa simples, mas é o Senhor que dá o ponto final, é o Senhor que dá a resposta. Então, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento na sua presença, pela sua palavra poderosa. Pai, muito obrigada, Senhor, meu Deus, por estar aqui conosco, porque sabemos, Senhor, meu Deus, que se o Senhor não estiver aqui, de nada, Senhor, meu Deus, isso vale. Mas com a sua presença, Pai, isso se torna poderoso. Esse momento se torna, Pai, inigualável, se torna único, Pai, porque a sua presença, ela faz toda a diferença no nosso meio. Não deixa ninguém sair desses áudios, Pai. Ninguém que ouvir essa palavra não deixa sair da mesma maneira, mas que seja impactado pela sua presença, que seja tocado pelo seu poder. Pai, se tiver uma pessoa aqui passando dor, enfermidade,
precisando de cura, precisando de libertação, precisando de um socorro, Pai, que o Senhor venha fazer presente agora na vida dessas pessoas e venha mover, Pai. Pai, essa pessoa que você chegou, Senhor, e agora, talvez ela está arrastando como aquela mulher do fluxo de sangue, talvez essa pessoa não tenha nem força, Pai, mas está indo, Pai, que o Senhor venha operar um grande milagre na vida dessa pessoa, assim como o Senhor operou na vida daquela mulher, Pai. Faz, Senhor, meu Deus, a vida dela ser outra, faz ela ser renovada, restaurada, Senhor, vai entrando agora com providências, Pai, em cada vida, Pai. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor mova, Pai, no nosso meio, porque somos, meu Deus, carentes da Tua misericórdia, Pai. Entregamos o nosso dia, entregamos a nossa semana, entregamos tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome ao Senhor, Pai. Toma conta, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.